Tudo começa logo depois que a Ana Laura atende o telefone e a Ernestina pergunta quem foi que ligou. A Laura responde que foi o Valentim porque lhe parece que teve um problema lá na fundação e que ela terá que ir, e que já avisou Ramiro para lhe encontrar lá. A Ernestina diz que espera muito que não seja nada grave e que ela pode ligar para qualquer coisa e que tomara que eles voltem a tempo para a reunião com o detetive. A Laura, por sua vez, diz que sim e então, a mais tarde, ele se vê e ela se vai. E depois a Letícia diz à avó dela que sobre o que elas estavam falando, ela acha que não seria bom o Marcelo estar presente nessa reunião com o Evaristo e que ela prefere que o marido dela esteja a par de tudo isso ali porque ele não se lembra de muita coisa do passado e que, na verdade, ela não quer incomodar o Marcelo nem lhe angustiar. A Ernestina diz que ela tem toda a razão e que então elas vão fazer como ela quiser, embora ela pense que o senhor Evaristo falando com ele, com o Marcelo, quem sabe o marido dela não se lembre de alguma coisa. A Letícia fica angustiada, balança a cabeça dizendo que não, e a Ernestina fala que precisa muito saber o que foi que o marido dela descobriu antes de perder a memória. E nesse momento o Marcelo chega de surpresa, entra na conversa e diz que a neta dela, a Ana Lúcia, está viva e que foi isso que ele descobriu. A Ernestina, por sua vez, fica muito feliz, ao contrário da Letícia, que fica revoltada. E a Ernestina pergunta se ele conseguiu se lembrar de alguma coisa e que ele diga tudo a ela, por favor. O Marcelo se aproxima e diz que isso é muito vago, muito confuso e que tem a sensação que o acidente dele foi provocado para que assim ele não pudesse dar a eles ali a importância dessa notícia. Então ele pega nas mãos da Letícia e pergunta se ela não pensa exatamente assim como ele está dizendo. A Letícia, como já dito, tá ali, olha, toda assustada. Ela responde: quem? Eu? Eu não. E a Ernestina se lamenta e pergunta quem está querendo prejudicar ele e por que eles iriam querer prejudicar ele. O Marcelo responde que se pergunta o mesmo todos os dias e a Ernestina diz que isso não pode ser porque tentar matar ele só para não falar com ela e diz que, minha nossa, quem pode ser essa pessoa? O Marcelo continua a alfinetar a Letícia e aos poucos ele diz que essa pessoa é alguém que não deseja que a Ana Lúcia volte para o lado dela, da Ernestina, e que essa pessoa quer ocupar o lugar que é dela, da Ana Lúcia, e que ela tem todo o direito nessa família. Depois ele diz para ela, para a Ernestina, que não se preocupe porque ele vai sim descobrir quem esteve por trás de seu acidente e quando estiver com essa pessoa diante dele, ele garante que essa pessoa vai desejar nunca ter nascido. A Ernestina, por sua vez, diz para ele não falar isso, por favor, porque o ódio só gera mais ódio, e a Letícia olha para o Marcelo e diz que a avó dela tem toda a razão. Depois o Marcelo diz que, a propósito, ele conseguiu escutar tudo o que elas estavam falando ali sobre o Evaristo. A Ernestina, por sua vez, pergunta se ele se lembra dele e o Marcelo responde que sim e que ele era o seu braço direito. A Ernestina diz que nesse caso é um grande avanço porque fica ali muito feliz que ele se lembra, porque justamente ela estava acabando de informar as meninas dela que contratou o senhor Evaristo para continuar com as buscas pela Ana Lúcia. Já a Letícia, por sua vez, nesse momento fica toda enturida, parecendo que está toda cagada, repara. E a Ernestina diz que mais tarde eles vão se reunir com o Evaristo para que assim ele possa dar a eles o progresso da investigação. O Marcelo diz que ela fez uma ótima escolha porque o Evaristo é muito competente e que, sobretudo, ele é muito confiável. E declara que ele, o Marcelo, vai estar presente nessa reunião e frustra ainda mais os planos da Ana Letícia.
Logo depois, ela não se sentindo muito bem, a Letícia sai fora e fica ali pensando em tudo que ela fez contra o Marcelo, e ela se lembra quando encomendou o serviço e que depois ela mesma tentou cancelar, mas que já era tarde demais, e naquele momento ela recebia a notícia que o Marcelo já estava morto. E nesse mesmo instante o Marcelo aparece de surpresa, toca nela e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. A Letícia explica que não está fazendo nada e que apenas saiu para tomar um pouco de ar. E o Marcelo diz que a Leonor estava procurando ela porque chegou um vestido que ela comprou e a Leonor já levou para o quarto. A Letícia responde que isso é um presente do tio dela, o Mariano, e o Marcelo diz que gostaria que ela usasse esse vestido nessa mesma noite. A Letícia diz que ainda não experimentou ele e nem sabe se ele vai cair bem nela. E o Marcelo diz que vai cair bem nela sim e que tem certeza disso porque ela é perfeita. A Letícia fica sem jeito, meio nervosa, e o Marcelo percebe tudo, toca nela e diz que ela está tremendo e pergunta se ela está se sentindo bem. A Letícia responde que sim, mas que às vezes ela fica confusa e que nesse momento ela não sabe dizer com quem ela está falando. O Marcelo responde que ela está falando com ele mesmo, com o marido dela, o homem quem ela diz que ama acima de todas as coisas e que eles ainda não tiveram a oportunidade de celebrar outra vez que eles estão juntos. E manda ela estrear esse vestido naquela mesma noite porque ele vai levar ela para jantar no restaurante que ela tanto gosta. A Letícia pergunta se ele se lembra e o Marcelo responde que sim, que inclusive ele disse a ela na noite anterior que, como Marcelo, ele se lembra de tudo. E a Letícia pergunta o que ele quer dizer quando fala que se lembra de tudo, o que é tudo? O Marcelo então só responde que tudo. Depois passa uma cena na cabeça dele, onde ele vê o Evaristo falando a ele que a Letícia está esperando apenas a ligação dele para que assim ela vá comprar o vestido preto que ela tanto deseja usar no enterro dele. Na mesma cena, na cabeça do Marcelo, ele pergunta ao Evaristo de quem ele está falando ali e o Evaristo responde que está falando da fiel e amadíssima esposa dele, a Ana Letícia. Quando o Evaristo nesse momento dá uma sapecada na cara do Marcelo e a cena volta para ele e a Letícia, quando o Marcelo diz que se lembra de tudo que ela provoca nele, tudo que ela faz ele sentir, e chama ela de meu amor, mas aquele amor revoltado. E a Letícia fica muito assustada e o Marcelo taca um beijo nela, mas é aquele beijo de Judas, aquele beijo que está procurando de uma maneira ou de outra se vingar de tudo que ela e o Evaristo fez ele passar.